Olá! Hoje nós falaremos de uma mulher chamada Dâmaris. Paulo estava na região de Atenas e ele faz um discurso muito bonito. Eu te aconselho a ler esse discurso de Paulo. É muito bonito, é de uma inteligência muito grande. E ele fala, então, ele é levado, para continuar falando desse discurso aos membros do Conselho Ateniense. Então ele vai. Atenas era as pessoas de Atenas, elas gostavam do conhecimento, de conhecer, de saber, de discutir, Os locais de discussão eram as praças atenienses. Então era natural que eles tivessem sede de conhecimento. Então Paulo foi levado ao conselho e lá ele faz uma fala belíssima, sobre quem é Deus, sobre o propósito de Deus para a humanidade, que é muito bom de ser lido. E então ele começa a falar da ressurreição, ele chega nessa parte da ressurreição e, os atenienses começam a rir, eles não acreditam muito. Então ele se retira, e algumas pessoas vão com ele. Junto dessas pessoas, que queriam ouvir mais, queriam saber mais, estava Dionísio, era um dos membros do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. E essa é a citação que nós temos na Bíblia sobre Dâmaris. A partir dessa história bem curtinha, eu fiquei pensando em 3 questões. Que lugares nós frequentamos? Onde nós estamos? Segundo, quais discursos nós temos ouvido? Ao que nós temos prestado os nossos ouvidos? E 3, quem nós temos seguido? Então, Dâmaris estava... o fato dela ser mencionada, algo que parece simples e irrelevante, na verdade é muito relevante, porque naquela época as mulheres não tinham costume de frequentar esses lugares. Era muito difícil e é por isso talvez que ela tenha sido citada, Era difícil encontrar uma mulher nesses lugares. O conhecimento, a política, a discussão das questões da polis, da cidade, eram todas reservadas ao homem. Então encontrar uma mulher num lugar desse era muito, muito difícil. E é talvez por esse motivo que ela tenha sido citada. Então, ela foi citada ao lado, olha o grau de importância, de um membro do conselho, Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, que nós não sabemos mais nada sobre ela, e outras pessoas. Isso me chama muito a atenção, porque ela não teve nenhuma ação efetiva, ela não fez nenhuma fala, nenhum movimento oficial. Mas o nome dela apareceu na Bíblia. Por quê? Porque no local onde ela estava, ela prestou ouvidos às palavras eternas. As palavras que revelavam quem era Deus. Então ela ouviu o discurso certo. E ela seguiu, esse discurso. Hoje, nas redes sociais, nós temos muitas narrativas, muitas falas, muitos posicionamentos, e nós ouvimos tantas coisas ao longo do dia, nós ouvimos tantas pessoas falando, tantas pessoas dizendo e jogando palavras fora. E muitas das vezes nós acreditamos em muitas dessas falas. Mas eu queria te dizer hoje, dê o seu ouvido, dê o seu tempo de ouvir, a sua atenção à palavra de Deus. As palavras eternas, as palavras que revelam quem Deus é. E mais, siga aqueles que revelam a palavra de Deus, aqueles que recebem e transmitem a palavra de Deus. É isso, sejamos mais como Dâmaris, ouvindo as palavras de vida eterna, estando e seguindo aqueles que trazem a palavra.